Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 15 de julho. Falaremos desde o campeonato japonês, bem cedinho, até o último jogo que envolve o líder do campeonato brasileiro, o Botafogo contra o Bragantino. Tem o último confronto das quartas de final da Copa do Brasil entre Corinthians e América, tem o líder isolado da Argentina enfrentando o Estudiantes de La Plata e também Série B do Campeonato Brasileiro. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus, lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Às 7 horas da manhã no campeonato japonês, o líder Yokohama Marinos enfrenta o Kawasaki Frontale. Faz um tempo que eu não trago o Yokohama para trabalhar alguma coisa a favor, porque apesar de ter uma excelente campanha, é uma equipe que cede muita oportunidade para o adversário. Quando a gente olha a tabela do campeonato japonês e verifica a quantidade de gols sofridos pelo Yokohama, que é o líder isolado da competição, é a mesma quantidade quase do que o nono colocado. Isso demonstra que a gente tem um time forte ofensivamente, mas uma equipe que cede muita oportunidade. E por conta disso eu tenho evitado de trazer o Yokohama com essa ideia de trabalho a favor, mesmo enfrentando uma equipe relativamente mais fraca e mais acessível, que ocupa ali 19ª posição do campeonato japonês. Quando a gente aprofunda os dados utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver um nível de vitória muito alto da equipe do Yokohama, quase 80%, porém é uma equipe que não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa e sofre gol em quase todas as partidas em casa. Então é quase uma média de um gol sofrido por jogo dentro de casa, mesmo tendo uma média de gols marcados próximo de 3 gols marcados, tá? Então dá para confiar no ataque do Yokohama? Sim. Dá para confiar na defesa do Yokohama? Nem sempre. A equipe foi eliminada agora tomando uma goleada na Copa do Japão por um time da segunda divisão. Se não me engano foi 4-1 ou 5-1 para um time da segunda divisão. O Kawasaki Frontale fora de casa não consegue ter um número de vitórias que assuste, inclusive é um time que não consegue ter sequência de vitória no campeonato. A mesma quantidade de vitórias também é a mesma quantidade praticamente de derrotas, e é uma equipe também que sofre gol em quase todos os jogos, passa de uma média de um gol por jogo sofrido, chega a quase 1,5 gols sofridos por jogo. O melhor momento do líder Yokohama é no segundo tempo, onde ele tem 16 gols marcados e 4 gols sofridos, mas o primeiro tempo a gente consegue ver superioridade também, principalmente porque a equipe do Kawasaki Frontale chega a 60% de derrota no segundo tempo. E um dos melhores fundamentos do líder é bola aérea. 10 gols marcados de cabeça até esse momento para a equipe do Yokohama e 5 gols marcados de escanteio. Sempre que eu estou falando de uma equipe de liderança, de imposição, a bola aérea é muito importante porque provavelmente ele vai enfrentar uma equipe que às vezes vai se compor ali atrás, tentar tirar os espaços e dificultar a penetração na área pelo chão. Então a bola aérea acaba sendo uma possibilidade. Se você é trader, eu não te indico vir com tanto viés para o lado do Yokohama para trabalhar ou a favor dele ou contra o Kawasaki, principalmente por conta dessa fragilidade defensiva. O que eu te aconselho é, vem para o ao vivo, espera alguma imposição acontecer e se quiser trabalhar algumas janelas de superioridade, sem problema nenhum. Se você é punter, eu gosto muito de pensar num cenário de 2 gols por aqui. Se você achar essa cotação mais baixa, você pode esperar o jogo começar para tentar buscar esses 2 gols no ao vivo. O Yokohama marcou nas últimas 10 partidas seguidas, marcou 2 ou mais gols nas últimas 8 partidas e sofreu em 5 das últimas 6 partidas que disputou. Nesse confronto especificamente contra o Kawasaki Frontale, o ambas marcam aconteceu nas últimas 4 partidas seguidas, então se você é uma pessoa talvez um pouco mais ousada, o ambas marcam pode ser uma opção. Inclusive está com uma odd bem baixa, então se for trabalhar esse tipo de cenário também, é um jogo para você trazer para o live. Às 4h30 da tarde, no jogo atrasado das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians faz o jogo da volta contra o América, primeiro jogo em Minas, 1-0 para a equipe do América. Esse jogo ele sofreu uma alteração na data porque Corinthians e América estão envolvidos nos playoffs da Sul-Americana. Corinthians venceu a equipe do Universitário de Deportes do Peru por 1-0, sofreu um lance perigosíssimo no último lance do jogo, mas não sofreu um empate. Jogou com os garotos e vai decidir fora de casa, e o América Mineiro fora de casa lá em Santiago contra o Colo-Colo sofreu 2 gols e conseguiu fazer um golzinho no final que manteve o América vivo, tá? Então isso fez com que a data desse jogo
fosse alterado. É incomum mesmo a gente ver quartas de final da Copa do Brasil acontecendo num sábado. Inclusive, acho que pode até ser inédito, tá? Não tenho uma memória tão recente sobre isso. O que a gente tem que levar em consideração desse jogo? Primeiro, a importância financeira para as duas equipes, principalmente para o Corinthians, que hoje é um clube de massa, que tem um elenco caro e que precisa colocar as contas em dia. Sempre que entra dinheiro no cofre do Corinthians é importante. É um jogo que vale 9 milhões de reais. Se o Corinthians passar para as semifinais, 9 milhões de reais no bolso, a mesma coisa para o América. Nesse momento, o Corinthians vai ter que repetir o que fez contra o Remo, onde perdeu o primeiro jogo e reverteu na Arena, o que fez contra o Galo, onde perdeu o primeiro jogo em Minas e reverteu na Arena, e vai ter que fazer a mesma coisa contra o América. Não é um adversário, obviamente, que seja capaz de assustar o Corinthians, não, é impossível. É possível. Porém, o América é um time bem traiçoeiro. O América marcou fora de casa nos últimos 6 jogos seguidos e marcou em 9 dos últimos 10 jogos que disputou fora de Minas Gerais. Então, por mais que pareça uma equipe mais frágil, um não favorito, uma zebra, é uma equipe que costuma marcar nos seus adversários. E no planejamento do Corinthians de devolver a vitória e talvez até fazer mais um gol para se classificar direto, o Corinthians não pode nem sonhar em deixar o América marcar. Isso complicaria muito a situação. A boa notícia para o Corinthians é que o América sofreu gol nos últimos 14 jogos seguidos fora de casa. Isso para o torcedor do América não é nada legal. Isso para o torcedor do Corinthians anima. Se o Corinthians conseguir ter uma defesa mais sólida, pelo menos imaginar um Corinthians marcando um gol por aqui para deixar o confronto empatado, não é uma situação assim tão diferente do que já vem acontecendo com o América. Apesar de só ter sofrido derrota em 2 dos últimos 10 jogos dentro de casa, a equipe do Corinthians não está numa fase tão goleadora. Por isso que eu acho que pode ser um jogo talvez um pouco mais truncado, até que a gente tenha uma definição de resultado, até que o Corinthians, por exemplo, abra o placar, ou que o América saia na frente, porque aí a gente vai ter desestabilização defensiva, muito provavelmente alguma mudança tática, a gente vai falar sobre isso. Eu posso utilizar um pouco aqui dos dados do Campeonato Brasileiro, mas a gente consegue ver um Corinthians que não vai bem dentro de casa e um América que vai muito mal fora de casa. O América não venceu nenhum jogo fora no Campeonato Brasileiro, sofreu gol em todos os jogos, é uma equipe que realmente tem facilidade de marcar fora, mas sofreu gol em todos os jogos. O Corinthians tem 2 vitórias na Arena no Brasileirão esse ano. Obviamente eu tô levando em consideração o Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Corinthians, dentro de casa, vem muito bem. Virou contra o Remo, virou contra o Galo. Num jogo contra o Galo, onde muitos imaginavam que o Galo já estava classificado, o Kudê também era um deles, né? Tirou vários titulares. O Corinthians foi lá, fez um jogo muito bom e conseguiu se classificar. Mas a média de gols marcados das duas equipes, vocês conseguem perceber que não passa muito de 1 gol por jogo. Então, me parece uma tendência de ser um jogo um pouco mais truncado até que se prove o contrário, ou até que a gente tenha um gol. Porque quem entra classificado nesse jogo, a hora que o juiz apita, é o América. Então quem tem que reverter o placar é o Corinthians e isso vai fazer diferença na nossa interpretação. Não vou utilizar muito os dados aqui do Campeonato Brasileiro, porque realmente as duas equipes dentro e fora de casa, elas não ajudam muito, tá? O América tem uma média de gols sofridos muito maior do que o Corinthians. Então, defensivamente falando, o Corinthians ainda acaba se destacando um pouco mais. Se você é trader, qual o comportamento que a gente espera da equipe do América? Se o América venceu o primeiro jogo em Minas e vai disputar contra uma equipe muito forte, com uma torcida muito barulhenta, que vai ajudar muito a equipe, a gente espera um comportamento mais recuado. É diferente, por exemplo, do jogo do Grêmio com o Bahia. O Bahia fez o primeiro gol no Grêmio, só que o jogo na Bahia foi 1-1. Então ninguém entrou classificado naquele jogo. O Bahia acertou um chutaço de fora da área, fez o gol, e o Grêmio depois foi pra cima. Esse cenário aqui é muito parecido com o cenário que aconteceu no Atlético Paranaense e Flamengo, aonde o América já tem um resultado, como o Flamengo já tinha um resultado, e eles estão indo decidir fora de casa. Então perceba que o cenário daquele jogo do Atlético Paranaense com o Flamengo no jogo da volta, em alguns momentos o Flamengo ficou nas cordas. O Atlético Paranaense empurrou o Flamengo para as cordas. Mesmo o Flamengo tendo a inteligência, às vezes, de tentar tirar o ritmo do jogo no meio campo. Mas não aconteceu tão bem assim no primeiro tempo. Então o Flamengo acabou sendo inferior no primeiro tempo, em boa parte dele, porque o Atlético Paranaense conseguiu empurrar o Flamengo para trás. Nesse jogo eu vejo um cenário muito parecido. O América não tem necessidade de se expor igual um maluco, porque a vantagem já é dele. Então eu vejo um time compactado, tentando manter quase sempre a bola fora da sua área e, de preferência, gastando um pouco do tempo ali no meio campo, fazendo o jogo esfriar um pouco. E o Corinthians tentando alçar a bola na área, se o jogo estiver muito difícil pelo chão, muito escanteio, jogando muito pelo lado, tentando finalizar de fora da área, ou seja, empurrando o adversário para trás. Então se você é trader aqui, se esse cenário se confirmar, você pode ter sim um lei a pior equipe em campo no América. E outra coisa que o Corinthians não pode permitir ao América, porque pode ser fatal, bola aérea. O América é um time que marca muito de cabeça e muito de escanteio. Então, o Corinthians tem que manter a bola
longe da sua área também, de preferência recuperando segunda bola e tendo superioridade numérica quando essa bola for alçada do goleiro, principalmente. Os zagueiros do Corinthians ali tendo superioridade numérica para, obviamente, não deixar o América ganhar volume no campo ofensivo. Se você é Panther, eu gosto de dois cenários por aqui. O primeiro é o empate anula do Corinthians, ou a vitória do Corinthians no live, tá? O empate anula seria já uma ideia pré-live, mas a vitória do Corinthians no live, caso você veja um América muito recuado, assim, com uma possibilidade de tomar gol a qualquer momento, como aconteceu, por exemplo, contra o Colo-Colo. Se você perceber que em algum momento o Corinthians acelerou tanto, mas criou tanto perigo que tá na cara que pode sair um gol do Corinthians, você pode pensar talvez numa vitória até seca do Corinthians ou um 0,25. O empate anula uma situação talvez um pouco mais tranquila, porque o empate classifica o América, então enquanto o jogo estiver ali empatado, pro América é excelente. Um outro cenário que me agrada muito é o over 1,5. O América é uma equipe que sofre muito fora de casa, mas também consegue marcar com bastante frequência fora. E o Corinthians precisa marcar gol por aqui. O melhor dos mundos para trabalhar o mercado de gols seria um Corinthians vencendo por 2 gols de diferença ou o América vencendo por 1-0. Porque aí eu teria um Corinthians vencendo por 2 gols de diferença. Por exemplo, um América tendo que sair para o jogo, porque estaria sendo eliminado, e um Corinthians em casa com o apoio da torcida, leve por já ter revertido o placar, podendo contra-atacar. Bom demais. Você pode trabalhar ao vivo ali, buscando um gol. Outro cenário interessante é o América vencendo por 1-0, como aconteceu, por exemplo, com o Bahia, que fez o primeiro gol na Arena do Grêmio. Aí você tem um Corinthians se expondo ainda mais, precisando de 3 gols e o América podendo contra-atacar. Isso seria um excelente cenário para trabalhar gols ao vivo. No pré-live eu gosto muito do over 1,5, já começa com uma cotação muito boa. O América é uma equipe que consegue marcar muito e sofre muito fora de casa e o Corinthians precisa marcar gols por aqui. Então, no pré-live eu gosto do over 1,5, mas se você quiser deixar para trabalhar gols ao vivo, esses cenários extremos de 2 para o Corinthians ou 1 para o América farão com que as defesas saiam das suas posições normais e a parte tática fica completamente bagunçada, facilitando os espaços para gols. Às 17 horas na Série B, o líder Vila Nova enfrenta o Londrina, que é o 18º colocado na Série B, então a gente tem uma discrepância de posição, mas eu não sei dizer se o Londrina vai ser um adversário tão acessível assim para o Vila Nova, por mais que a gente tenha o Vila Nova sendo favorito por aqui, tá? Apesar de ter perdido os últimos 4 jogos seguidos dentro de casa, o Londrina não falhou em marcar em nenhum deles. Óbvio que marcar gols nessa boa defesa do Vila Nova é muito complexo. Em 50% dos jogos o Vila Nova não sofreu gol, uma média de gols sofridos de 0,5, porém é o Londrina que mesmo quando perde, consegue marcar gols nos seus adversários. Se você é trader, como a gente tem um Londrina dentro de casa que tenta, obviamente, fazer uso do mando para poder dificultar a vida dos seus adversários, mesmo não tendo conseguido nas últimas 4 partidas, eu não viria tão enviesado para o lado do Vila Nova. Deixa o jogo te mostrar e aproveita a janela de superioridade para se posicionar. Evita criar muito viés pro lado do Vila Nova por conta da liderança, tá? Se você é Panther, eu gosto de 2 cenários por aqui. O primeiro é um dupla chance do Vila, mesmo com um pouquinho de receio, porque o Londrina pode marcar gols por aqui. Só que o Vila Nova é uma equipe também que fora de casa tem uma excelente campanha. O segundo cenário é, mesmo imaginando um jogo para menos de 4 gols, eu gosto de pensar em buscar pelo menos um gol nesse jogo ao vivo, já que o Londrina marcou gols em todos os jogos que fez dentro de casa. O over 1,5 não é um cenário ruim, mas seria ainda melhor se você pudesse trazer esse jogo para ao vivo para buscar um gol quando o jogo indicar que está tendo mais cenário, ou um Vila Nova na frente com o Londrina podendo ir para cima e tomar contra-ataque, ou o Londrina vencendo e o Vila Nova pressionando muito para empatar. Eu acho que o melhor dos mundos é tentar buscar um gol aqui ao vivo. Eu acredito num jogo para mais de um gol, mas para menos de 4 gols, porque a defesa do Vila Nova geralmente é muito sólida. Às 19 horas no Campeonato Argentino, o líder isolado River Plate enfrenta o Estudiantes com uma cotação próxima aqui de 1,40, e essa cotação é baixa porque o River é uma equipe absurda dentro de casa. Se eu não me engano, são 14 vitórias seguidas dentro de casa nessa temporada. É uma equipe muito forte. Depois que houve lá o rebaixamento ali do seu estádio, aumentou muito o número de torcedores e virou mesmo um caldeirão maior do que já era. O Estudiantes não está mal colocado no Campeonato Argentino, porém, em 3 dias depois desse jogo, ele faz o jogo da volta dos playoffs da Sul-Americana contra o Barcelona de Guayaquil, e no Equador ele perdeu o jogo por 2-1, o jogo de ida. Então é muito provável que a gente possa ter uma atenção dividida do Estudiantes por aqui, porque
a Sul-Americana, por mais que não seja uma Libertadores, paga bem e, obviamente, é importante para o time argentino colocar um pouco de dinheiro no bolso. Quando a gente utiliza o PDF de apoio, a gente consegue ver a grande discrepância do River aqui dentro de casa, 91% de vitórias, não falhou em marcar em nenhum jogo, em quase 65% dos jogos não sofreu gol, em 82% dos jogos em casa ele saiu na frente do placar, então é um adversário que vai ser muito complexo para o Estudiantes. O primeiro tempo do River já é superior, mas o segundo tempo é ainda melhor. A equipe sofreu apenas 2 gols e marcou 13. O que é muito forte do Estudiantes e pode ser uma arma contra a equipe do River? Bola aérea, uma equipe que marca muito de cabeça e muito de escanteio. Se você é trader, eu viria para esse jogo para consultar esse back favorito no primeiro tempo no River. Se eu tiver um Estudiantes mais recuado, talvez com uma atenção dividida, um River fazendo muita pressão sem tomar contra-ataque e bola aérea, já que o Estudiantes é muito forte, pode ser legal ficar de olho nesse back ao River Plate. Se você é Panther, gosta de pensar nessa vitória do River, principalmente ao vivo, com uma cotação um pouquinho mais alta. Às vezes o River não conseguiu marcar no primeiro tempo, está pressionando muito no segundo, com uma cotação mais alta, pode ser interessante. Não duvido que pelo fato do Estudiantes ter esse confronto com o Barcelona, ele possa jogar um pouco mais recuado, fazendo com que esse jogo seja com menos gols, como é costume no campeonato argentino, tá? Então não vou te indicar o mercado de gols por aqui, se for trabalhar algo a favor de gols, trabalhar ao vivo, se fosse pegar alguma coisa a favor do River também, por conta dessa cotação baixa, já é boa, mas podia ser um pouquinho mais alta. Eu pegaria no live também. E antes de fechar o nosso planejamento com o líder Botafogo e o Bragantino, eu vou te pedir o like no vídeo e a inscrição no canal, para você me acompanhar aqui nos próximos dias. Olha, eu não sei quantos dias seguidos que eu estou com o BDM ativo nesse ano, mas eu não falei nenhum dia. Então, fica o convite para você se inscrever nesse canal, se você não é inscrito, e deixar o like no vídeo para o YouTube espalhar para mais pessoas por aqui, tá bom? Vamos falar do líder então? 1,95, quase 2 para o Botafogo dentro de casa no Newton Santos contra o Bragantino. O Botafogo tem 100% de aproveitamento no Brasileiro. Isso aqui não é pouca coisa. Só que o Bragantino é um time muito bem treinado. E mesmo tendo apenas uma vitória fora de casa, é uma equipe que assusta os adversários, porque é uma equipe que consegue marcar gol com frequência, não deixou de marcar em nenhum jogo fora, venceu o Corinthians na Arena agora há pouco, tudo bem, empatou com o São Paulo, com time misto, mas mesmo assim vinha de uma sequência muito boa. Contra o Atlético Mineiro jogou muito bem, poderia ter perdido no final numa bola aérea que o gol foi anulado, mas também jogou muito bem. Então é uma equipe sólida, uma equipe madura, então tem que ser respeitado sim a equipe do Bragantino. Só que a gente olha pro líder do campeonato, são 14 gols marcados em casa e 1 gol sofrido. O Lucas Perry, ele jogou contra o Patronato, eu imaginei que ele ia ser poupado. Mas é óbvio, você pensa bem, o seu reserva é o Gatito Fernandes, e o Gatito Fernandes já foi um goleiro, ainda é um grande goleiro, mas já foi um goleiro, assim, de um nível absurdo. Ninguém entendia como é que ele ainda estava no Botafogo naqueles anos antigos. O Lucas Perry deve pensar o seguinte, eu não vou deixar o Gatito assumir um jogo, mesmo que seja um jogo contra o Patronato, de time misto, porque vai que tem 2 pênaltis pro Patronato, e o Gatito inventa de pegar os 2, e bota uma pulga atrás da orelha do torcedor. Cara, o Lucas Perry hoje, com todo respeito, é o melhor goleiro do Brasil em atividade. Muito provavelmente, nas próximas escalações da seleção brasileira, ele vai começar a ser cogitado. Então, você colocar um Lucas Perry no gol hoje contra um Bragantino, cara, o Bragantino, para fazer gol nesse cara, vai ter que passar um dobrado. Então, não tem como não olhar para o Botafogo e pensar que é um time a ser batido no seu estádio. Vai chegar o momento que alguém vai conseguir? Provável. O Campeonato Brasileiro, você ficar invicto o seu estádio inteiro é muito complexo. Mas mesmo assim, hoje a gente tem que respeitar muito o Botafogo. O Botafogo tem uma média de gols sofridos baixíssima, uma média de 2 gols por jogo feitos no seu estádio, joga muito bem por ali, marcou primeiro em 100% dos jogos que fez em casa, não falhou em marcar, como eu falei, em nenhum jogo, em 86% dos jogos não sofre gol. Tem o primeiro tempo melhor e tem o segundo tempo ainda melhor. No segundo tempo, o Botafogo não sofreu nenhum gol. Grande nome dessa defesa do Botafogo se chama Lucas Perry. Por quê? Ele cede oportunidade em alguns momentos e o cara decide. Se você é trader, você tem que imaginar o seguinte: o Botafogo vai estar jogando contra um time traiçoeiro, com um bom contra-ataque, com um bom toque de bola refinado. Então, para você não correr muito risco por aqui, você tem que encontrar um momento onde o Bragantino esteja nas cordas. O Botafogo ali em cima recuperando o segunda bola o tempo todo. Para entrar a favor do Botafogo desde o início do jogo, só pelo viés de liderança, é perigoso, porque o Bragantino vai ter chance de perigo por aqui, tá bom? Então toma muito cuidado para se posicionar só pelo viés da liderança. Encontrou um momento de superioridade do Botafogo? Show de bola, dá para trabalhar tanto contra o Bragantino como a favor do Botafogo dentro dessas janelas de superioridade. Se você é Panther, eu gosto de um empate anula do Botafogo. Eu sei que dava para tentar buscar talvez essa vitória seca, mas eu respeito muito essa equipe do Bragantino e não duvido também que você possa buscar
um gol no ao vivo. O jogo já tá 1-0, o Bragantino tá se expondo muito e o Botafogo tá ali o tempo todo podendo ter aquele espaço no contra-ataque, como fez contra o Vasco. O Vasco se jogou pra cima do Botafogo igual um louco, no finalzinho o Botafogo foi lá e fez mais um gol. Acho que pode ser interessante, tá? O Botafogo, como eu falei, venceu todos os jogos dentro de casa, o Bragantino venceu um jogo só fora, mas mesmo assim eu respeito bastante essa equipe do Bragantino pelo nível de maturidade que essa equipe tem e complica muito a vida dos seus adversários, tá? Então pode ser um jogo para over 1,5, mas eu buscaria isso ao vivo. Não acho que é um jogo para tantos gols, por conta muito provavelmente do Lucas Perry, que ajuda muito nisso daí, mas se eu fosse trabalhar a favor de gols, eu trabalharia no live. Na minha aposta, sim, pré-live, eu gosto desse empate anula do Fogão. Nos jogos extras, 4 jogos interessantes para ficar de olho nos favoritos. 12h30, na Suécia, o BK Häcken, dentro de casa, cotação muito baixinha, talvez trabalhar ao vivo, talvez esperar essa cotação subir, é um time muito bom. Fora de casa, na Noruega, o Molde, ali no mesmo campeonato da equipe do Bodø Glimt, que inclusive venceu hoje o jogo de Copa, eu tô gravando esse vídeo no dia que o Bodø Glimt venceu um jogo de Copa por 2-0. O Molde fora de casa não é uma excelente equipe, atenção. Não duvido que ele possa se complicar, mas se você vier para trabalhar ao vivo, você pode encontrar algum tipo de oportunidade, tá? Como visitante, o Molde venceu apenas 2 partidas em 7, perdeu mais do que venceu. Às 17 horas no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta não é um excelente mandante, é favorito, mas tem um adversário que tem muita dificuldade fora de casa. Então também pode ser um jogo ou para consulta ao vivo ou para uma dupla chance aqui da Ponte. E por último, às 5h30, lá no Campeonato Peruano, que já está no Clausura, o Sporting Cristal enfrenta dentro de casa o Carlos Manussi. Uma cotação também muito baixa, mas justifica porque o Sporting Cristal em casa, principalmente no Apertura, que é aquele torneio que acontece antes, obviamente, do que o Clausura, teve uma campanha em casa muito, muito sólida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você esqueceu do like lá atrás, eu vou te lembrar novamente. Se você puder se inscrever no canal, você vai ter uma sorte danada nesse dia. Pode ter certeza, eu vou estar torcendo por você. Tá bom? Brincadeira. Vejo você amanhã, combinado? Então, um grande abraço, fica com Deus e até domingo.